Ok. Então, gente, hoje à noite nós estamos aqui no nosso grupo de suporte. Muitas de vocês já vieram aqui. Nós temos duas palestrantes. Nós temos, eu vou falar o nome completo delas, a Fernanda Reis e a Marilane Jimenez. A Marilane pode ser chamada de Mari. Elas são fonoaudiólogas no Comunicare, em São Paulo, e eles estão aqui para apresentar sobre como promover a língua com o indivíduo que tem autismo. Às vezes a gente foca mais em criança, mas como um todo. Então, Fernanda e Mari, bem-vindas, muito obrigada por vocês estarem aqui graciosamente falando com a gente aqui na Aliança do Autismo, e eu vou passar a bola para vocês. Obrigada. Acho que a gente queria começar essa chamada de hoje agradecendo imensamente vocês. Na verdade, foi um encontro que surgiu no ano passado, quando nós estávamos em Boston e conhecemos o trabalho de vocês, um trabalho tão precioso, e logo já quisemos partilhar aí daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tanto estuda, e que vocês possam se gravar para replicar isso, porque quanto mais informação a gente tem, mais pessoas a gente ajuda, né? É isso, e aproveitem, podem tirar dúvida, perguntar, a gente está aqui super à disposição, né? É uma troca diária, a gente vive isso intensamente e nada mais justo do que partilhar. Somos mães também, além de terapeutas, então nada mais justo do que partilhar o nosso conhecimento com vocês, certo? Então aproveitem, podem ficar à vontade para tirar dúvida, perguntar. Podem interromper Podem quando interromper. vocês precisarem, tá bom? Eu consigo, Márcia, apresentar a minha tela? Eu acho que a Pam vai ter que te fazer como co-presenter. Ela já fez. Segue, já estamos vendo. Fernanda e Mari, só uma pergunta. Você concorda de eles colocarem a mãozinha amarela dizendo que eles querem falar porque você sabe que tem alguém que está falando? Ou você quer que eles coloquem no chat a pergunta deles? Como você quer? Como for melhor para vocês, na verdade. Vocês podem levantar a mãozinha e pode mandar no chat também, como for mais oportuno para vocês. A gente só precisa como vocês estão apresentando, a gente não está vendo todo mundo, todos os participantes. Então, talvez, gente, vocês no chat, vocês fazem a pergunta e aí a Fernanda ou a Mari para e fala: olha, a Mônica está perguntando isso, aí continua, porque agora com a tela de presenter, a gente não vê todo mundo. E se você puder ir finalizando a gente, porque eu acho que a gente não tem vista do chat por aqui. Eu acho que ele não faz pop-up. Tá bom, então eu aviso. Tá bom? Tá bom. Para nós falar aqui um pouquinho hoje, a gente começa contando. Foi lá para o final. A gente começa contando um pouquinho quem somos nós e o que é essa comunicária aí que estão falando. Então, nós somos fonoaudiólogas, as duas, formadas pela PUC de São Paulo. Nós duas somos mestre também pela PUC de São Paulo. Eu sou analista do comportamento, tenho certificação internacional pelo Mind Institute no modelo Denver, assim como a Mari. E sou diretora da Comunicare. O Fer falou um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho 21 anos de formada, já atuando nessa área. Então, 21 anos sendo fonoaudióloga, trabalhando aí com a comunidade autista. Sou mestre em fonoaudiologia, especialista em linguagem, já formada, né, em análise do comportamento, no ABA. Tenho certificação internacional também no Denver e o nível Bridging do Prompt. E diretora clínica da Comunicare. E mãe do Heitor e da Cacá. E aí, gente, a Comunicare, ela já tem muito tempo. Estamos fazendo aí 20 anos de empresa. Ela nasceu em 2003, eu cheguei um pouquinho depois do nascimento da clínica. E hoje a gente está com em torno de 180 colaboradores, pessoas trabalhando conosco e mais de 700 famílias impactadas aí pelo nosso trabalho.
nas 3 unidades, porque nós temos 3 clínicas aqui, 2 na cidade de Guarulhos e uma na cidade de São Paulo. Então, a gente tem um acervo de pessoas bem grande, e uma das coisas que nós oferecemos para a Pam e para a Márcia era que, se fosse preciso, mais alguém da nossa equipe também fazer o mesmo que estamos fazendo, nós estamos colocando a nossa equipe à disposição de vocês para todas as áreas que nós atendemos, que são muitas, e sempre que for preciso, a gente está à disposição de vocês. Hoje a gente tem fono, né? Psico, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, nutricionista especializada, né? Em alimentação, fisioterapia, psicomotricidade, que mais? Educação física especializada, psicopedagogia, pedagogia especializada. Então, O que mais? neuropsicologia. Então, é uma turma grande. Neuropsicologia. Certo? Então, vamos lá. A gente hoje vai conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa questão da comunicação, e o principal que a gente precisa partir é como e por que que a nossa criança se comunica. Então, a resposta dessa pergunta, muitas das vezes, exige uma certa atenção e um olhar direcionado para a nossa criança. Ou seja, quais são os atos comunicativos que essa criança tende a fazer? Ela se comunica prioritariamente através do grito? Não, ela já consegue verbalizar. Então, quais são os atos comunicativos da nossa criança e em que situações ela tende a se comunicar? Então, ela tem uma preferência por solicitar coisas, ou ela também faz outras funções de comunicação, que a gente vai falar um pouquinho já já a respeito das demais funções de comunicação. Então, a resposta dessa pergunta precisa partir inicialmente de vocês, para que daí a gente siga com as próximas etapas do desenvolvimento. Como que a sua criança tem se comunicado? Quer dizer algo? E aí, gente, eu acho que eu vou precisar só reduzir aqui. Pronto. Vamos lá. Tem algumas fotos aqui no nosso slide que são fotos que podem ser indicativos de meios de comunicação. Então, é uma criança que dá conta de partilhar algo com alguém, ela se comunica apenas com o olhar, ela consegue direcionar a mãozinha em direção a alguém, a algo, em alguma situação, ela faz uso de comunicação alternativa, ela grita, ela observa coisas que ela quer e ela direciona o olhar para aquela coisa que ela quer e olha para você, que é o chamado triangulação de olhar. Ela emite algum som, ela fala alguma palavra, alguma sentença, ela repete apenas. Então, são aqui algumas dicas de coisas que vocês podem observar a respeito da sua criança para responder essa pergunta do como se comunica. Porque assim, antes até da gente pensar na questão da fala, né, a gente pensar que existem várias formas de comunicação e que a gente precisa reforçar essas formas de comunicação, né? Isso que a Fê está dizendo, né? Então, se a criança chora, ela possivelmente pode estar se comunicando através do olhar, do choro, de gestos, né? Eu sei que a gente espera pela fala, mas a gente precisa ter um olhar atento e observar no dia a dia como que essa criança está tentando se comunicar, porque esse é o aspecto que a gente chama de pragmático, que a intenção comunicativa, ela é primordial para todo o desenvolvimento da criança, né? Então, tudo que tem relação com a intenção comunicativa, a intenção de comunicar algo, é imprescindível. Então, a gente precisa partir daí. Esse é um início, né? Um indício da comunicação, mesmo que às vezes ela aconteça de forma muito restrita, muito rudimentar para a idade, né? Mas é isso, a gente tem que estar atento ao olhar, aos gestos, inclusive ao choro, que muitas vezes aparece como forma de comunicação. E aí, quais são as funções de comunicação, né? A gente tem uma série de funções comunicativas
que muitas das vezes passam inicialmente pela solicitação e pela recusa, são acho que as duas que a gente mais encontra aí, né, nessa fase inicial da comunicação. Mas a gente também tem outras funções de comunicação. Então, a gente não fica o tempo todo só pedindo, né, gente? A gente, além de pedir, até que seria bom, mas além da gente pedir, a gente também consegue outras formas de comunicação, como, por exemplo, pedir uma informação ou mostrar algo que você achou interessante, você quer partilhar aquilo com uma pessoa, você quer chamar a atenção de uma pessoa parceira com algo que você está vendo a longa distância, ou fazer alguma pergunta de como solucionar alguma coisa que você não sabe muito como resolver, e aí você questiona, expressa os sentimentos, que é uma habilidade extremamente difícil, extremamente abstrata, né? Quando a gente é adulto, já é difícil a gente partilhar aí os nossos sentimentos e conseguir dar nome a todos os sentimentos, e imagina enquanto criança, né? Então, muitas das vezes isso aparece através do comportamento e que exige uma certa análise no comportamento dessa criança. E fazer de conta, imaginar, almejar coisas no futuro, né? Então, a gente tem aí uma série de funções que podem aparecer ao longo do desenvolvimento. Sim, e eu até posso comentar um pouquinho, até pela minha experiência, né? Então, assim, há um tempo atrás era muito focado só na obtenção de objeto. Então, a gente tem muitas formas de estimulação de linguagem que focam na obtenção de objeto. Eu tenho hoje recebido em consultório pacientes que já estão com uma certa idade, né, com 12, 13 anos, adolescentes, que estão usando a linguagem verbal e só usam para pedir algo. E essa é uma reclamação de alguns pais, né? Ah, meu filho aprendeu a falar, mas ele só usa quando ele quer, né? Então, ele usa só quando ele quer alguma coisa, ou ele usa para pedir algo. Então, a gente tem que pensar que os aspectos pragmáticos, eles permeiam todo o desenvolvimento da linguagem, né? Não só a obtenção de objeto. A gente não usa a nossa linguagem só para pedir coisas, a gente usa para partilhar, para comentar, para interagir. E pensando que os nossos pacientes aí apresentam uma dificuldade importante na relação com o outro, essas são as funções que permeiam a relação com o outro, né? Não só o pedido para alguma coisa. Óbvio que inicialmente pode ser a que mais apareça, né? Então a gente conseguir, de repente, a troca para um objeto que a criança quer muito, ou algo assim, mas a gente tem que pensar que a linguagem tem outras funções. Acho que alguém falou alguma coisa. Alguém está com alguma dúvida? Ouvi um sonzinho, fiquei na dúvida. Acho que não. It could be that someone has the microphone open and then you overheard, but there is nothing on the chat. Let me... Oh, meu Deus, estou falando... Não tem nada no chat. Pode ser que alguém está com o microfone aberto e aí ouviu, mas... E entrou uma pessoa. Quando você ouve um plim-plim, eu acabei de admitir uma mãe, a Josi. E tem mães que estão chegando agora, então vai entrar gente atrasado ainda, vocês vão ver. Quando você ouvir esse plim-plim, não é nada. Quer dizer, é muito, é uma mãe, mas ela está entrando agora. A Josi colocou, boa noite, é a Josi que entrou. Bem-vinda, Josi. Boa noite, Josi. Então é isso. Então a gente, quando a gente está fazendo o ensino do desenvolvimento de linguagem, o ensino com uma criança, a gente precisa lembrar que essa criança precisa ser capaz, além de pedir coisas, ela precisa ser inclusive capaz de se recusar a fazer algo. Uma das coisas, quando eu estava fazendo a formação do PEX, que foi muito marcante para mim, é que eles disseram o seguinte: que a nossa criança, muitas das vezes, a gente não prevê na comunicação alternativa, e aí não precisa ser só o PECS, a possibilidade dessa criança dizer, me solta, quero sair, não gostei deste, não quero aquele. Então, isso também são coisas das quais a gente precisa prever na comunicação alternativa. Que agora tem sido muito dito, né? Muito trabalhado. Nos modelos mais atuais tem sido muito falado sobre essas funções comunicativas. Para a gente não perder isso de foco.
certo? Então, esse é o porquê. Por que eu me comunico? E como eu me comunico seriam as diversas formas. Seriam os gestos, seriam os sons, pode ser um olhar, pode ser comunicação alternativa, pode ser um ruído, uma palavra, uma sentença, e aí a lista é longa. E como que a gente pode ajudar? Que eu acho que é a pergunta que vocês mais querem que a gente responda, né? Então, aqui a gente colocou alguns papéis dos pais, eu dei alguns nomes aqui, papéis de vocês, para que a gente possa pensar em um pouco na nossa rotina, no nosso dia a dia e como ajudar a avançar essa comunicação da nossa criança. Então vamos lá. Quando a gente tem um pai no papel de, eu vou chamar de pai porque eu acredito que a grande maioria aqui sejam pais, mas pode ser um professor de escola também. Mas quando a gente tem um pai na função de professor, ele é aquele que está disponível ao ensino e ele convida a criança para que seja o seu ajudante. Então, mesmo que pareça que a criança não dá conta de fazer uma série de coisas, você vai aumentando o nível de dificuldade que você pede para sua criança. Por exemplo, João, vamos tirar a camiseta? O João não entendeu a demanda. Você faz um gesto, vamos tirar a camiseta? E aí você, aos poucos, vai ajudando a sua criança. Estica a sua mão. Não conseguiu? Dá um totozinho lá no braço para esticar enquanto você verbaliza. Estica a mão. O que você está fazendo? Você está dando um nome para aquele movimento, para aquela ação, e ao mesmo tempo você está ensinando a sua criança como que chama aquilo. E convidando a sua criança a aprender uma nova habilidade. Você deu aí inicialmente uma ajuda física, né? Você deu um totozinho no braço nesse exemplo, mas você vai ajudando a sua criança a criar um pouco mais de autonomia. E aí, o que é importante a gente pensar? Às vezes, no dia a dia, a gente fala uma frase mais longa, né? Então, ai, filho, vamos tirar a blusa. A gente pensar que nesse momento de vamos tirar a blusa, a gente reduzir um pouquinho, não falar muito, não falar atropelado, para que as coisas não se misturem. A gente falar de forma mais pausada e a gente falar inserindo alguns suportes, né? Esse, como a Fernanda falou, de dar lá, colocar a mão debaixo do braço, é um nível de suporte. Então, a gente prestar bastante atenção, porque tem inúmeras situações no dia a dia que a gente consegue ensinar algo, né, relacionado à linguagem, tanto a compreensão como a expressão. A gente está dando um exemplo agora, né, da parte compreensiva, mas a gente consegue fazer isso se a gente fizer isso mais pausado. Se a gente fala uma frase muito extensa, muito longa, é mais difícil para a criança, ou enfim, né, o adolescente, a gente está falando criança, né, mas enfim, para aprender, né? Então, às vezes a gente até foi um treino ao longo de muitos anos isso para a gente na terapia. A gente percebeu que a gente fala muito, né? A gente fala bastante coisa, uma frase longa, e fica muito difícil para eles perceberem o que de fato a gente está falando naquela frase mais extensa. Né, Fê? O exemplo que eu sempre dou para os pais, que isso já virou piada, né? Então, às vezes a criança tá lá pulando no sofá, pulando, aí você diz: Joãozinho, desce do sofá, você vai cair, quebrar o braço para o hospital, botar gesso, tomar injeção, meu Deus do céu, e o Covid? É. Então a gente dá uma série de palavras, né, uma ordem extremamente extensa que a criança não está capaz ainda de entender esse tamanho de ordem. Então, o que você quer mesmo? Você quer que ele desça do sofá. Então, vamos lembrar da regra do mais um. Eu acho que é uma regra que para vocês vai ser muito preciosa. Qual é? Se a sua criança não fala nada, você vai usar comandos de uma única palavra. Então, desce, sobe, pega, traz, leva. São comandos muito curtinhos para uma criança que não fala nada. Se a sua criança já fala uma única palavra, você já dá conta de usar duas. Desce do sofá, né?
Se a sua criança fala duas, você já usa uma sentença curta e assim por diante. Então, dependendo do que a mensagem que você quer passar para sua criança, você vai modulando o tamanho da sua frase diante de em qual situação a sua criança está. Então, assim você dá conta de ajudar essa criança a aprender novas habilidades, a avançar com o vocabulário, com a compreensão e também com as ações do seu dia a dia. E aqui eu coloquei só figuras do dia a dia, né? Porque são coisas que a gente faz todo santo dia, trocar de roupa, tomar banho. E aí você vai ensinando a sua criança. E assim, o quanto é importante a gente pensar na compreensão como um pré-requisito, né? Às vezes a gente espera a fala e a criança ainda não compreendeu direito aquela situação. Então a gente pode ajudá-los com o nível de suporte. Por exemplo, vamos supor que a gente vai usar aí a regra do mais um e a gente consegue usar duas palavrinhas. Pega a bola. A criança não entendeu, eu vou lá com um suporte, né? Eu aumento um pouco o suporte, faço o gesto, pega a bola. A criança continuou não entendendo, eu pego a mãozinha e pego a bola junto. Pega a bola, muito bem, pegou a bola. Então, a gente está ajudando a criança a compreender com um nível de suporte maior, porque às vezes a gente insiste muito só na linguagem verbal, sem um nível de suporte maior, e a criança não está entendendo. E a chance da criança vir a desenvolver a linguagem verbal, né, a parte expressiva, falar sem que ela compreenda, é muito difícil. Então, ela precisa compreender melhor as situações, compreender mais comandos, compreender o vocabulário, para daí sim aparecer, de fato, a fala. Excuse me. Clara? Eu levantei a mão aqui, eu não sou muito boa com tecnologia também. Eu só queria falar uma coisinha aqui como mãe. Pô, que dia feliz hoje de eu ter conhecido aqui, ter me mandado para essa reunião. Eu quero estar aqui todas as vezes agora. Eu não sabia, e eu quero estar aqui, eu quero falar para as minhas amigas também, que precisa estar aqui. Eu estou gostando muito. Mas aí, eu estou escutando vocês falarem, parece que vocês estão falando de mim. A minha filha está com 11 anos, ela sempre teve atraso de fala, e ela faz terapia desde os 2 anos e meio. Eu peguei o diagnóstico dela com 4, e ela sempre teve suporte na escola. E aí agora aí vem a parte da comunicação, eu me lembro exatamente quando a gente comunicava com os olhos. Às vezes as pessoas falavam assim, mas como é que você conversa com ela? Bastava eu olhar para os olhos dela, eu sabia o que ela queria. E ela para o meu, com a confiança nossa, a gente conversava pelos olhos. Hoje ela já consegue se comunicar bem, não com sentenças completas, mas e tipo assim, e aí ela tá nesse ponto aí agora, da linguagem, só para pedir as coisas. E assim, eu de um tempo para cá eu comecei a me informar muito como, né, lidar com a situação. Eu comecei também a olhar para mim e ver o que eu podia fazer para me ajudar ela, porque eu percebi que se eu não tivesse bem, se ela precisava de suporte, eu comecei a ver que eu também precisava de algum suporte. E como aprender a lidar comigo para mim poder ajudar ela. E aí, essa parte aí que você chegou para a gente fazer as coisas para a criança. A minha filha tem 11 anos, até hoje de manhã, para qualquer coisa. Eu tenho que ajudar ela a pentear o cabelo, a vestir roupa, a lembrar que ela tem dever de casa, sentar junto, fazer mochila, tudo. Ela depende de mim para tudo. Aí as psicólogas falam, você tem que falar para ela fazer, ao invés de fazer para ela. Só que às vezes é difícil porque isso é automático. Eu faço isso desde que ela nasceu. Às vezes, quando eu me assusto, eu já fiz, né? Mas o que eu queria, mudar essa rotina. E ela também já acostumou, ela fica lá parada, esperando eu fazer. Muitas vezes eu sei que não é intencional, é porque ela é assim, ela não é eu não sei como é que a gente fala isso em português, mas ela não é uma self-starter, ela não tem o motor de arranque dela, né? Que eu falo, para ir ter atitude de, tô atrasada para a escola, vou me arrumar. Ela não tem essa noção. Mas assim, se eu ficar falando ali tudo, e se eu conseguir introduzir aquilo ali na rotina, vira uma rotina, então fica mais fácil para ela. Mas aí eu volto em mim. É difícil para mim me mudar também. E aí eu queria saber, assim, como eu faço, assim, para me organizar mais, que às vezes também a gente está sempre atrasada, então é mais fácil a gente fazer.
sabe? Às vezes a gente agarra com alguma coisa, a gente está também passando por um momento difícil, a gente também fica ansiosa, depressiva, e aí fica difícil da gente, tipo assim, ficar só por conta da criança. Fulano, veste a sua camisa. Aí ela veste a camisa, aí ela senta. Ela fica esperando o comando de eu falar, coloca a calça. Aí ela fica esperando o comando de eu falar, coloca a meia. Então, assim, você precisa de um tempo para isso, sabe? E eu acho que mais mães aqui devem passar pela mesma situação. Assim, era muito bom a gente saber mais como a gente se ajudar para ajudar eles, entendeu? Essa aí é a parte que está sendo mais difícil para mim no momento. Mas, nossa, está sendo maravilhoso o que eu estou escutando aqui. Muito obrigada pelas dicas, vai ajudar muito. Muito adequado o que você falou. Você vai ver lá um pouquinho mais para frente a gente falando do papel do atarefado, que é isso que você está dizendo agora. E eu vou te contar um segredo, Miriam. Esse problema não é um problema de mães atípicas, é um problema de mães, de um modo geral. Eu sou mãe de 2 também, e eu tô sempre com o horário com menos solto, e a gente também precisa, muitas das vezes, vamos pegar isso, pegar grana, a gente sai fazendo, e na hora que a gente assusta, a gente já fez e não deu a oportunidade. Então, isso é um treino pessoal mesmo. Teve um dia que, assim, foi bem, bem emblemático para mim. Eu tenho 2 meninos, um de 8 e um de 5. Mas isso já faz algum tempo, eu acho que deve fazer 1 ano e meio, mais ou menos. Eu fui colocar o meu caçula no banho, e aí eu já estava abaixando, assim, abaixando para baixar a calça dele, e o meu marido estava dentro do chuveiro, ele disse, peraí, não se mexe. Aí eu dei aquela congelada, né? Aí ele falou assim, quer ver uma coisa? Aí ele falou, menino, tira essa calça aí. Aí ele, tu, agora tira essa cueca. Eu falei, como assim ele já sabe? Como assim ele já sabe? E eu tomei um susto com o meu filho também, de que ele já dava conta de uma tarefa que eu não tinha dado a oportunidade dele de fazer. Então, isso não é um problema de vocês que são mães atípicas, é um problema nosso também da gente frear o tempo e dar conta de olhar para o que está acontecendo ali naquele ambiente. E aí, assim, pensando tudo isso com um olhar mais técnico, né? A gente tem que pensar, e se você falou uma frase assim, e ela não, né, ela não pensa, né? É ação, né? Ela não pensa que ela está atrasada, que ela tem que se trocar e tudo mais. Todo esse planejamento, tudo aquilo que a gente se organiza para fazer ao longo do dia, a gente dá conta de fazer isso também por uma habilidade de linguagem, né? Então, assim, quando a criança tem um distúrbio de linguagem, para ela pressupor o que está por vir é muito difícil, né? Se não tem algo concreto. Para ela se organizar a fazer uma sequência do tipo tomar banho, tenho que, sei lá, ligar o chuveiro, passar sabonete, passar shampoo. Essa sequência para uma criança que tem um distúrbio de linguagem é muito difícil. Então, assim, ó, dentre as dificuldades, a gente vai falar até um pouquinho mais para frente em relação a isso, mas a gente precisa pensar, e hoje a gente vai passar isso juntas para vocês, mas para a gente pensar nessa hierarquia de habilidades e como a gente consegue ajudar isso ao longo do dia, mesmo pensando em nós enquanto profissionais que trabalhamos o dia todo, que temos uma vida corrida, porque tem momentos ali que se a gente se organiza e separa, por exemplo, no final de semana no banho, eu vou aproveitar para fazer uma ou outra coisa nesse sentido, né? Então, assim, a gente precisa pensar que se não está muito organizado isso para vocês, se vocês não têm ideia de como estimular, vocês vão fazer 1, 2 dias e também vão se desestimular, porque não vão conseguir ter o resultado que espera, e aí já é difícil, já é trabalhoso, aí vai fazer a criança se desorganizar, enfim, já embolou todo o meio do campo, né? Então, a gente também tem que pensar nessa hierarquia. Se uma criança não consegue seguir um comando simples, ela vai ter muito mais dificuldade para realizar isso sozinha, pensando em toda a ideação, em tudo que ela tem que planejar e pressupondo, porque pressupor exige uma capacidade de linguagem muito mais complexa, Muito né? abstrata. Muito abstrata. Então, assim, o que eu preciso fazer para eu me aprontar para a escola? E se a gente não estimular isso pensando no grau de hierarquia das habilidades, você vai se estressar, ela vai se estressar e vocês não vão conseguir caminhar. Vocês vão acabar perdendo um pouquinho do tempo aí que você tem no seu dia a dia para dar conta de ajudá-la. Então, a gente pensar nessa hierarquia, isso que a gente estava fazendo sempre do mais um. Então, assim, se ela não segue um comando simples, não vamos esperar que ela tenha sozinha uma ideação para fazer determinada habilidade, sabe? Um exemplo disso, né, Fê?
E essa questão dos comandos simples e complexos é bem importante. Por exemplo, não adianta você pedir, vai lá no seu quarto, abre o armário, pega a caixa amarela, Já foi. ou tênis preto. Se você encadear muitas ordens, a criança não dá conta de seguir. E se for uma criança com déficit de atenção associado, só o tempo dele se Já deslocar foi. de um ambiente para o outro já é suficiente para ele É. perder a primeira ordem. Então, vamos por etapas. Qual é a primeira ordem? Vai no seu quarto. Então, é essa a primeira ordem, ele só vai ter que seguir essa ordem. A hora que ele der conta de seguir essa ordem, aí a gente vai para mais uma ordem, e É. assim a gente vai aumentando. E assim, ó, pensando no exemplo da Fê, pelo que a gente falou agora, eu dei uma ordem, não cumpriu, o que que eu faço? Eu insisto, eu falo para ele fazer de novo, a gente vai usar o nível de suporte um seguido do outro. Eu faço gesto, em seguida eu vou lá, pego na mão e levo até o lugar. Para a criança começar a fazer uma associação de, pegar a bola é esse movimento, pegar a bola é isso, pegar a bola é isso. Ir até o quarto, é aquele lugar. É aquele Vamos lugar. até o quarto. Pegar o sempre sapato, aquele é lugar. aquilo. Então, assim, fazer por insistência determinado comando, insistência e perseverança, né? É isso que eu estou dizendo, lógico que de uma forma natural, de uma forma tranquila, e você fazer isso ao longo dos dias. Não precisa você separar meia hora do seu dia para fazer isso. Não, na hora lá que está se trocando no final de semana para ir para casa, sei lá, da avó, ou para ir passear. Naquele momento, vai pensar qual que era meu objetivo. E assim, ter objetivos bem traçados, porque isso também é algo que complica muito no dia a dia, né? Palpáveis. Palpáveis. Então, assim, se vocês não tiverem um objetivo palpável de acordo com a dificuldade dela atual, e isso serve para todas vocês, vai dificultar muito mais, porque aí vocês vão ter a sensação de que não fizeram nada ao longo do dia, porque vai fazer um pouco de cada, vira uma amostra grátis de tudo. Então, ter coisas palpáveis. Então, assim, a minha filha segue uma instrução simples, o meu filho segue uma instrução simples, não segue? Vamos começar por aí. Vamos começar por uma instrução simples. Ele dá conta de 2 palavras? Não, ele não dá, ele não fala nada. Então, vamos fazer uma. Pega, coloca, tira, põe. Coisas bem simples. E assim, ó, na cozinha, vai, sei lá, vai comer. Pega o copo, né? Então, pega. Vai com a mãozinha, pega. Acabou? É isso, é rápido, né? A gente até vê bastante pesquisas falando da importância da rapidez do nível de suporte. Então, vocês darem o suporte rápido, dentro aí de uns 3 segundos, vai ajudar bastante a criança a pegar isso mais rápido. Se eu demoro muito e falo, pega o copo, ó, pega o copo, aí já foi, falo mais um monte de outra coisa, Já lá, pega distraiu. lá. E assim, eu não sei vocês aí, né, em inglês, que eu acredito que tenha também, mas às vezes aqui a gente faz isso, né, pega lá, aí vira uma palavra só, né, coloca lá, né, então também é isso, ter esse cuidado. Assim, eu vejo nela, ela fica feliz quando eu dou instrução simples para ela, e ela consegue realizar a tarefa, eu vejo que ela fica feliz. Antes, quando ela não conseguia, que ela não comunicava, a frustração era clara, era evidente. Assim, mas eu sempre consegui lidar bem com isso, eu estava morrendo por dentro, mas eu me doava para ela, eu parei a minha vida para viver a dela, e eu faria 1000 vezes se necessário, ela é tudo para mim. Mas hoje eu vejo assim, hoje às vezes a gente conversando assim, ela consegue às vezes me falar coisas que antes ela não podia falar e hoje ela fala por quê ela não gostava. Ela nunca gostou de giz de cera, ela odiava giz de cera e ela gostava de canetinha. Aí outro dia conversando com ela, eu falei com ela, a gente conversando sobre giz de cera, ela falou assim, porque o giz de cera quebra. Ela falou comigo. Ela conseguiu, mesmo que às vezes ela esquece das coisas, tem hora que ela esquece de coisa que ela aprendeu 1 hora atrás, mas tem hora que a memória dela volta em coisas, assim, ela tem uma memória visual muito boa. O que ela vê com os olhos, os olhos dela é muito bom, eu também sou assim. Mas aí eu vejo que hoje, sempre que ela consegue fazer algum dever da escola, que assim, que é compatível com ela, é clara a felicidade dela. É muito prazeroso, sabe? Então, assim, eu tento não dar esse monte de informação, mas agora, no momento, igual eu te falei, eu estou trabalhando comigo. É para mim me frear, para ver se eu consigo. A disciplina, né? É o mais difícil, a disciplina é um segredo. Talvez um tempo que às vezes eu acho que eu vou perder hoje, porque se eu fizesse ia ser mais rápido, amanhã eu vou salvar mais tempo
e ela vai ganhar com isso, né? Eu e ela vai ganhar com Não é isso. possível também. Tem momentos que realmente não é Não dá. possível a gente Sim. frear. A gente está realmente com o horário muito apertado e é isso. Deixa eu botar seu tênis e vamos. Não dá tempo mais da gente Sim. ficar naquele Uhum. momento fazendo ensino. A gente também tem que respeitar quando é possível e quando não é possível. A Fran colocou aqui no chat perguntando porque mesmo depois que eles já sabem falar e contar algumas coisas, não conseguem dialogar. Por exemplo, como estamos fazendo agora, falamos agora da rapidez em que falamos. Existe todo um encadeamento de compreensão, você puxar lá a gavetinha de vocabulário, organizar isso numa sentença temporalmente e devolver isso, e isso te traz outra coisa de volta, é algo que realmente é muito ágil. Então, às vezes a criança leva um tempo muito grande para organizar uma frase, e aí na hora que ela vê, já passou o tempo da segunda frase, né? Eu acho que é assim o meu inglês. Quando eu tô aqui pensando, até eu responder a segunda coisa, já passou a primeira, e aí isso se embola. E isso faz parte também do desenvolvimento da linguagem como um todo e o quanto é abstrato entender algumas coisas. Então, entender coisas concretas, por exemplo, entender que isso é um copo, exige muito menos esforço de raciocínio, cognição, é, do que você entender algo que é mais abstrato e daí conseguir formular toda uma frase para trazer uma resposta. E assim, em fonoaudiologia, isso no desenvolvimento típico, a gente vê isso acontecendo muito natural e rápido, né? A gente não consegue ver essas etapas tão marcadas. Quando a criança tem um distúrbio de linguagem, né, ou enfim, adolescente, adulto tem um distúrbio de linguagem, essas etapas elas são muito marcadinhas. Então, as etapas são, primeiro, a criança evoluir em relação à compreensão, compreender contexto. Uma outra etapa muito importante é as funções comunicativas, porque senão é uma criança que vai falar, só que vai falar só o que quer, quando quer, e para pedir algum objeto, né? Para pedir alguma coisa que queira. Então, os aspectos pragmáticos, que são aquelas funções comunicativas, elas são pré-requisito ali desde o comecinho. Então, a gente tem toda essa parte de compreensão, temos a parte das funções comunicativas, temos a parte de adquirir aquele vocabulário mais restrito, de começar a falar uma palavrinha. De uma palavrinha, a gente parte para duas, de duas, a gente parte para uma frase. Opa, falou frase, por que não conversa? Porque conversar é uma outra habilidade. Conversar entra nas habilidades discursivas. E a habilidade discursiva depende de muitos fatores. Depende de compreensão de aspectos complexos, depende de compreensão do outro, depende da percepção do outro. Se a gente estiver falando aqui, vocês me olharem com uma cara feia, na hora eu vou falar, meu pai, eu paro. Isso é compreensão de linguagem. Isso é habilidade de linguagem discursiva, teoria da mente, relação com o outro. Então, a linguagem, ela não é só a fala. Até assim, eu tenho muitos pacientes que quando começam a falar, o pai já fala, ai, agora vai deslanchar. E é um deslanchar, mas é um deslanchar que vai passando por todas essas etapas de uma forma mais lentificada. E a sensação que a gente tem é que quando falar, vai falar tudo. Aí você pensa, né, como você disse, Miriam, né? Você deu o exemplo da sua filha, ela falou uma frase super complexa, né? E você fala, poxa, falou uma frase complexa, me falou aí algo do giz, por que ela não bate um papo comigo, não conversa? Porque não reconta. Que também é uma outra habilidade. Porque assim, ó, vamos pensar o que eu preciso para recontar. Eu preciso de habilidades relacionadas à sequência lógica, né? O que vem antes do que. Então, assim, tem várias habilidades que permeiam o desenvolvimento da linguagem como um todo. E essas habilidades, elas são recortadas no desenvolvimento de uma criança quando tem o distúrbio de linguagem. Elas são construídas, elas são ensinadas. Por isso que é muito passo a passo. Por isso a gente comentou da regra do mais um. Então, quando a criança, né, ou o paciente, ou enfim, filhote aí de vocês, independente da idade, fala só uma palavra, a gente vai para duas, fala duas, a gente vai para três, fala três, a gente vai para a estrutura de frase. Ainda não é discurso, ainda não é narrativa. Isso vai aparecer depois com outras habilidades adquiridas. Então é por isso que a gente vê às vezes pacientes falando muita coisa, só que não conversam. Aí fala uma frase complexa e não conversam. Por quê?
para conversar, tem que ter todas essas outras habilidades adquiridas, como, por exemplo, a interação, a troca, a reciprocidade, porque conversar é interagir. Se é um paciente que não dá conta de interagir, ele não vai usar a linguagem para interagir. Ele não interage de outras formas, que dirá com a linguagem que é mais complexa, né? E a gente tem que pensar que muitas vezes tem outras questões associadas à fala, dificuldade na prosódia, dificuldade na articulação, os aspectos práticos, ou seja, é muito difícil, que nem para mim, assim, falar do inglês, né? O exemplo da Fer. Se eu puder falar tudo em português, gente, maravilha! Ah, que eu vou falar inglês. Morro de vergonha, sou péssima, então, assim, é difícil para mim. Nós adultos fazemos isso, né? Então, pensa aí para o adolescente de vocês em casa que para formular uma frase é muito difícil. Se ele puder pegar sua mão e levar, se ele puder apontar e resolver o problema dele, é isso, porque é difícil, é custoso, né? Vai gerar muito mais demanda de energia, de elaboração, porque é uma elaboração. Por isso a gente tem sempre que ir no mais um, porque senão a gente também corre o risco de frustrar quem está ali ao nosso lado, que está fazendo a maior tentativa para falar uma palavra, não conseguiu, e a gente se frustra e frustra nossos filhos. É uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, eu sei, né? Eu entendo perfeitamente vocês como terapeuta e como mãe. E é por isso que é importante para a gente dividir isso para vocês. Quanto mais vocês entenderem dessa parte, melhor serão os dias de vocês, certeza, das etapas, né? Assim, eu tenho certeza que amanhã vocês estarão pensando diferente quando verem o filho de vocês tentando se comunicar com o olhar, tentando olhar diferente, ou dando um grito, ou dando um choro, né? E você fala assim, puxa, tá tentando se comunicar. E é importante que tenha essa intenção comunicativa. Independente de como é a comunicação, a intenção comunicativa é a primeira ali, é o gatilho. Eu falo mais com a boca. Duas fonoaudiólogas junto, né? A gente fala muito. A gente respondeu a pergunta de vocês, porque depois a gente vai indo e a gente... Estou na reunião. Ok, então vamos lá. Um outro papel que a gente tem é o papel do não perturbe. Quando a criança está ali muito interessada em algo, a gente pode partir daquele interesse da criança para daí a gente ir ampliando esse repertório da criança. Então, eu sei que muitas das vezes é bem mais fácil a gente deixar a nossa criança ali com um barbante, por exemplo, do que eu parar o que eu estou fazendo e ir até a minha criança e poder fazer algo, cutucar aquela criança, né? Então, bem, é o barbante que está chamando a atenção dele, então vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu consigo dar uma puxadinha, fazer ele me olhar, e aí, gente, não confundam isso com tomar a coisa da criança. E fazer com que ela peça. Ela tá bem interessada, eu vou tirar para ele me pedir. Não é isso, assim, é partilhar mesmo, né? Então, o barbante está sendo o foco de atenção, então você vai ali tentar, de alguma forma, ganhar a atenção dele com um pedacinho do barbante. Ou a criança está sozinha na televisão assistindo. Vamos então, eu sento do lado dele, faço um comentário, o Pocoyo, e comenta algo sobre aquilo que ele está assistindo. Em casa, nas tarefas de dia a dia, a gente também pode fazer essas pequenas cutucadas, né? Então, você foi ao supermercado e tem uma coisa no alto que a sua criança gosta, suspende ele e fala, pega lá para a mamãe. E aí você junto com ele dá um suporte para que ele dê conta de pegar aquilo que você está mostrando, ou você está ali cuidando da roupa, joga lá na máquina, vamos jogar, joga. E ao mesmo tempo que você vai fazendo a ação, você vai nomeando. Então você cutuca a sua criança para que ela dê conta de não ficar naquele isolamento tão intenso. E assim, a gente pensar na interação, né? Que eu comentei da importância da interação para a habilidade discursiva, por exemplo. Eu falo bastante isso para os pais dos meus pacientes e também para as minhas estagiárias, para as meninas que estão começando aqui. Às vezes a gente tem a sensação que quando a gente fica ao lado do nosso paciente, né, ou da nossa criança aí com alguma dificuldade, que a gente tem que ensinar. E ensinar, às vezes, parece dar demanda o tempo todo, que a criança faça alguma coisa o tempo todo. E isso não é real. A gente não precisa fazer isso o tempo todo, até porque senão a gente ensina que a interação é algo ruim. A interação é algo que é só para eu fazer. Eu só tenho que aprender, eu tenho que repetir, eu tenho que falar, eu tenho que pegar.
E não é, né? Então, às vezes, se a criança tá ali mexendo em alguma coisa que gosta, você chegar ao lado, respeitar um pouco a distância, tentar pegar, mexer um pouquinho junto, fazer um som, fazer efeito sonoro. Efeito sonoro é maravilhoso para estimular a linguagem. E às vezes a gente acha que estimular a linguagem é eu passar a mão no que ela tá e fazer ela falar. E não é. Né? Então, se a criança está ali mexendo, eu faço um efeito sonoro, eu faço o mesmo movimento, eu entro naquela brincadeira mostrando que a nossa relação é uma relação prazerosa. Então, nesse sentido, até uma outra resposta para o que a Miriam perguntou, né, de eu tenho a sensação de que eu não estou fazendo muita coisa ao longo do dia, a gente também tem que pensar que a relação ela precisa ser recíproca, precisa ser uma troca, e nem sempre só o ensino é uma demanda em si. Porque quando você trabalha a interação, você trabalha a troca, você trabalha esse prazer de estar com eles ali, né? Você está ensinando que é prazeroso estar com o outro. Está ensinando, né? Não está ensinando algo no sentido de demanda, mas isso é muito precioso. Principalmente quando a gente está falando de estimulação precoce, né? Então, quando a gente pensa que ensinar a falar é fazer com que a criança imite um som, não é só isso. Ensinar a falar é eu ter prazer nos sons que eu faço, é encontrar prazer na relação com o outro, é mostrar que essa relação é uma troca, que estamos interagindo juntas e mostrar para o filho de vocês que aquilo que ele está fazendo também é legal, também pode ser legal que pode aquilo. partir de algo que chama atenção Chama a da atenção criança. dele, Então, é isso. não é que a gente vai tomar. Eu lembro de um paciente que eu tive que a única coisa que ele gostava na vida era bolinha de gude. Nossa, gente, essa bolinha de gude andou de caminhão, virou letra, afundou na massinha. Então a gente parte daquilo que chama a atenção da criança para também se tornar interessante para essa criança. E a Fer falou de um paciente, eu lembrei de um outro paciente meu que ele gostava muito de balançar o chaveiro da chavinha do meu armário, e a mãe falou: olha, ela entrou comigo na sala, né, desde o começo, e ela falava assim para mim: você não vai conseguir fazê-lo sentar, ele não se interessa por nada, não se interessa por ninguém, ele vai ficar horas nessa chave. Pois eu fui lá balançar a chave junto com ele, fiquei ali com ele, imitei o que ele estava fazendo, comecei a fazer efeito sonoro, e aí ele começou a olhar para mim, ele começou a me perceber, ele começou a me perceber como um interlocutor, e a nossa sessão partiu daí, do chaveiro da chavinha do meu armário, né? Então era isso que ele estava mostrando interesse, então é dali que vamos partir, né? Então eu parto do interesse, que foi o que a Fer falou, que ele gostava da bolinha, né? Bolinha de gude, e a bolinha de gude foi se transformando em muitas outras possibilidades, né? Então a nossa função ali no ensino não é só de fazer com que eles cumpram demanda, porque pensa como deve ser chato só cumprir demanda. Aí a gente provoca um isolamento, né? Você fica mandando, nem a gente não quer se relacionar com alguém assim, que só manda. E assim, é bem interessante, porque a gente pega, por exemplo, dos pais que a gente faz assessoria, né? E eu tenho famílias de vários lugares, né, que não vêm aqui na clínica, que são distantes, né, de outros estados. E é bem interessante quando a gente vê o vídeo, fala assim: ah, filma um vídeo de vocês brincando. Não tem uma brincadeira, né, de fato, tem o tempo todo. Coloca aqui, encaixa, ó, que cor é essa? Azul, ó, repete como amanhã, azul, vamos encaixar. É desgastante para vocês, é desgastante para eles, né? Fica uma interação permeada por demanda. E aí apareceu o atarefado que a gente comentou antes, né? Que é quando a nossa rotina está muito puxada, muito corrida, por vezes é preciso dar uma desacelerada para que a gente consiga fazer o ensino. Tem mais uma pergunta, viu? Só para vocês saberem. De No nós. chat. Nossa, é uma super pergunta. Vamos lá. Boa noite, meninas. Meu filho tem 7 anos, está numa fase um pouco complicada, faz pirraça, se joga no chão. Olha lá o meio de comunicação dele. Para escovar dente, dormir, escola, tomar banho e mais coisas que tenho que repetir muito para ele entender que tem que fazer essas coisas. E ultimamente, às vezes do nada, começa a chorar e fala coisas que não entendo. Pergunto o que aconteceu e ele não sabe me explicar o que sente. Eu tento me comunicar, pergunto o que aconteceu, mas ele não responde, só fica me olhando e chorando, e do nada para de chorar e fica de boa. E outra coisa, quando ele quer alguma coisa que na hora não tem paciência de esperar, tenta explicar que ele tem que esperar, mas ele não para, anda enquanto não faz, ele não para enquanto não faz. Bom, acho que a primeira coisa o jeito dele de se comunicar é esse. Quando ele está muito irritado, o jeito que ele tem de se comunicar é esse.
Primeira coisa que você vai fazer, Iane, é nomear para ele. Eu estou entendendo que você está chateado. Eu estou entendendo que você está irritado. Nomeia para ele esse monte de sentimento, porque provavelmente a hora que você pergunta, ele não sabe responder aquilo tudo. Ele não tem vocabulário e repertório linguístico para responder aquilo tudo que você está perguntando. Mas o que aconteceu? Mas o que você está sentindo? Mas você está com dor? E aí, quando você nomeia para ele ao invés de questionar, você está dando aparato para ele de entender também o que está acontecendo naquele momento, né? Então, diga para ele: eu estou entendendo que você está chateado, não sei por que ainda. E assim, ó, outra coisa que a gente pode pensar, eu não sei, né, se já faz algum acompanhamento, se tem alguma sugestão da terapeuta, mas muitas vezes, como é difícil pressupor o que está por vir, o que vai acontecer, tudo que for visual é muito mais fácil, né? Então, tudo que é visual e uma rotina fixa fica mais fácil de compreender. Então, pacientes que têm dificuldade de compreensão do que está por vir, do que vai acontecer, de comando, de organização, ter uma rotina visual tende a ajudar muito. Uma outra questão é assim, primeiro que ele está usando isso para se comunicar, né? A gente precisa pensar nisso. E também, eu até falo assim, quando alguém está se afogando, a gente não vai conseguir ensinar, né? Então, a gente vai ensinar a nadar, a gente vai no máximo socorrer, né? Salvar ali da piscina. É isso, é a mesma coisa. Então, se ele está numa crise, se ele está com um comportamento muito disruptivo, não vai ser o momento que você vai conseguir ensiná-lo. O que a gente tem que fazer é antecipar essas situações. Então, por exemplo, eu já sei que se eu falar para ele que ele vai tomar banho, ele vai se desregular. Na hora que ele estiver desregulado, esquece, a gente não vai conseguir ensinar muita coisa ali. Porque é isso, ele está se afogando, a gente só precisa salvar. Pronto, é isso. Ou seja, só precisa ajudá-lo a se autorregular. Nesse momento, ele não vai conseguir aprender muitas coisas, porque ele não está conseguindo nem focar muito a atenção dele no que está acontecendo, né? Então a gente precisa nesse momento ajudá-lo a se autorregular, que seria uma outra questão. Mas assim, eu sabendo já que essas coisas deixam ele desorganizado, quanto mais organizada eu for e quanto mais eu antecipar isso para ele, melhor. Então, ir pontuando, ó, quase na hora de tomar banho, o banho, vamos tomar o banho, e ir mostrando uma ficha do banho, e organizando isso, porque, ó, vamos pensar juntas. Pensa a gente indo, sei lá, para um país aí chinês. Você não sabe o que é para fazer, colocaram você lá e falaram, ó, se vira. Aí chega alguém e fala, ó, sua reunião é agora. Você está atrasada para a reunião, já devia ter ido para a reunião. Você fala, puxa, mas eu não sabia da reunião. E aí eles falam, mas por que você não foi? Você não sabe explicar e começam a achar ruim porque você não soube se explicar e você não sabe falar a língua. Então, para a gente isso seria difícil. Né? Então, vamos pensar que para ele comunicar o que ele está sentindo, mais difícil ainda. Já é difícil comunicar algo que queira, que dirá algo que está sentindo. E às vezes não consegue nem entender o que está sentindo. É só, de verdade, uma frustração por aquilo que está acontecendo não ser o que era esperado para ele. Por isso que é importante a gente usar recursos de linguagem concreto. Tudo que for muito concreto para uma criança, um adolescente, enfim, que não tenha condições de linguagem, é o mais adequado. E sempre antecipar, não esperar ele chorar para que a gente ensine. Então, ele está chorando, o máximo que você vai fazer é o que a Fer falou agora. Eu tô entendendo que você está bravo. Sim, você está chateado, estou aqui. E a gente pode pensar em alguns recursos, até pode ser tema para uma próxima conversa, de recursos para que a gente ajude o nosso filho a se autorregular, né? Existem estratégias, e às vezes a gente ficar falando muito, desregula muito mais. Então, a gente fica quietinho, não falar nada, comentou, colocou ali, olha, estou entendendo, você não está bem, você está bravo, fechou. É isso, esperar se autorregular. E aí a gente pode pensar em estratégias de autorregulação, porque às vezes esse excesso de informação de você precisa me dizer, eu não estou entendendo, por que você está chorando, explica para a mamãe o que é muito difícil. E por vezes até usar um cronômetro, gente, assim, tempo de espera, né? Esse tempo de é agora, é daqui a pouco, é Isso daqui muito meia abstrato. hora, é muito difícil para eles. Então, vamos lá, olha, quando apitar o cronômetro, vai ser a hora da gente tomar um banho. Daqui a pouco eu vou ligar aqui para vocês verem o cronômetro que a gente usa muito com os pacientes, porque ajuda muito, ele é bem visual. E olha como, pra gente, o daqui a pouco é abstrato. Eu posso, numa conversa, falar para vocês, daqui a pouco eu tenho que sair, daqui a pouco tá acabando o ano. Acabando o ano. Então, assim, pensa. Deixa eu só mostrar. Gente, Esse desculpa é um falar. cronômetro.
que a gente usa com os nossos pacientes. E tem de bichinho, tem de uma É. coisa. Eu posso falar uma coisa rapidinho, é porque eu já passei por isso aí, e a minha vontade, eu vendo a pergunta dela assim, desculpa interromper, mas a vontade é de ajudar, porque eu já passei por isso, eu sei como é, sofrido. A minha dava essas crises todo dia que eu pegava ela na escola. Ela vinha na fila todo dia, virou rotina. Ela pá no chão. Custei a quebrar isso. Ela repetiu uma, duas, três, e daí virou o ano inteiro. Mas essa do reloginho funciona demais, porque eles gostam muito de saber que hora começa e que hora termina. Isso. Tudo que é concreto, né? Funciona muito bem. E daí tem um reloginho que você compra, que bonitinho, assim, não é nem no celular, não, que roda, faz o barulhinho, e geralmente aquele barulhinho. A minha filha adora isso e funciona É um demais. de cozinha, né? Então, Eles assim, fazem um apitinho, é um tipo de relógio que fica na cozinha mesmo, timer de no cozinha. Amazon que a gente acha. E ela adora, ela mesma adorava rodar, ó, a gente, 2 minutos para escovar o dente. Aí ali ela já ia com prazer, rodava só para escutar o barulhinho de que acabou, sabe? Até pra gente em sessão, né? Como isso Acabar a sessão é funcionava? sofrido às vezes. Guardar. E aí, ó, vamos pensar como um todo. Se a gente pensar que o desenvolvimento para chegar da linguagem, para chegar na parte abstrata, ainda tem um caminho, então tudo que for concreto, melhor. Tudo que for concreto vai ajudar muito, né, as nossas crianças. Então, ficha, cronômetro, tudo mais organizado, porque toda vez que a gente pega de surpresa e que eles não conseguem compreender ou que muda um pouquinho a rotina ou que não acontece da forma como mentalmente eles estavam esperando, pode ser um gatilho aí para desregular. Exato. A Fran está comentando que isso funciona, que ela usa o cronômetro, só não usa no final de semana. Então é isso, né? São formas que a gente tem de auxiliar aí a nossa criança em relação ao ensino do tempo, da espera, do que tá para chegar. E sempre pensar em antecipar isso. Então, assim, se já sabe que o banho é um problema, vamos pensar em estratégias concretas para antecipar isso. Sempre pensando em antecipar, porque a hora que está desregulado é mais difícil. E se é uma tarefa complexa, a gente não vai, por exemplo, parar o desenho favorito para daí dar banho, né? Que aí realmente a crise vem. Então, você vai escolher o momento mais oportuno. Vai deixando desprazeroso aquela situação, vai deixando ela menos legal para fazer uma coisa que não é tão legal, porque trocar o desenho da TV para ir tomar banho. Acho que a gente também não trocaria, né, gente? Vamos pensar uma coisa que a gente gosta muito de fazer, ter que interromper assim a toque de caixa, a gente também não ia querer fazer. O papel do parceiro, que a gente também já falou aí um pouquinho, né? Então, essa habilidade de estar ali com a criança, fazendo coisas que chamem a atenção da pessoa em si, sendo uma parceira da criança. Então, a gente não faz brincadeira só com brinquedos, a gente também precisa ser uma pessoa desejável nessa relação. A gente faz isso num relacionamento amoroso, né? Então a gente usa aí de alguns artefatos para se tornar quisto, desejável pelo parceiro, e a gente deixa de fazer isso com a nossa criança. Então, o que é que a gente pode ensinar? Como a gente pode ensinar? Como eu posso ser mais parceiro da minha criança? Né? Então, aqui tem um cadeia show, que são as rotinas sensórios sociais com as nossas crianças. E isso, assim, serve para todos, né? Pensando até agora um pouquinho mais na fase do brincar, eu acho que a adolescência é um outro período, porque a gente precisa se esforçar bastante para achar coisas também interessantes para essa troca, né? Fica mais difícil para todos, de um modo geral, que dirá para, né, quem tem algumas outras dificuldades de linguagem, de comportamento, é mais difícil. Mas a gente pensar que não é só com material, que não é só com brinquedo, que é essa relação de troca. Hoje eu acho que saindo daqui eu gostaria que todos pensassem o quanto é importante a relação de troca, a princípio, né? Então, que ela antecede todo o desenvolvimento. E é isso, assim, mesmo que eu tenha um paciente que venha desenvolver a linguagem verbal e ele não foi bem trabalhado de interação e troca, ele não vai usar essa linguagem para se comunicar. É isso.
E o papel do animador, a gente tem que lembrar, gente, de deixar muito bom aquilo que é bacana. Então, a gente tem sim que reforçar, não só com reforçador alimentar, mas também com reforçador social, um parabéns, muito bem, recompensar essa criança para que ela faça mais vezes aquela função e aí ela possa aprender e sedimentar aquele aprendizado, que ela possa tentar de novo, né? E aí, gente, vamos definir algumas metas para nossa criança. Então, o duro é que a gente está com horário agora já no fim, né, Márcia? Mas vamos pensar de forma prática algumas formas que a gente pode ajudar a nossa criança. Então, vamos estabelecer algumas metas, como, por exemplo, vamos aumentar a interação dessa criança, descobrir o prazer nas coisas, nas pessoas, aumentar essa necessidade de interagir. É uma forma da gente ensinar que a comunicação é uma via de mão dupla. Eu falo, vocês perguntam, e aí a gente vai trocando. E a gente aprende isso ao longo do desenvolvimento com a interação com os pares e com os pais também. A segunda meta que eu acredito que seja importante a gente designar são novas formas de comunicar. Então, vocês deram um exemplo aí de um baixinho que chora, se joga. Então, a gente vai ensinar um novo jeito de se comunicar, que pode ser apontando, que pode ser fazendo um ruído, que pode ser usando figuras de comunicação alternativa. Então, vamos ampliar as formas de comunicação desta criança. Porque assim, às vezes a gente acha que tem que parar de chorar, e na verdade é uma troca por um outro comportamento comunicativo mais adequado, né? Não é extinguindo a intenção comunicativa, não é diminuindo a intenção comunicativa, é trocando a forma comunicativa. E aí a gente pode pensar em trocar essa forma comunicativa usando níveis de suporte, que também a gente pode pensar. Porque aí é uma longa conversa. A gente também pode trabalhar para que essa criança se comunique por novos motivos. Então, não vamos só ensinar ela a solicitar, vamos também ensinar ela a mostrar, ou responder uma pergunta simples, ou dar um oi, né? Então, a gente tem outras formas de comunicação e que a gente pode amplificar esse repertório da nossa criança. E assim, só um exemplo prático de como vocês podem fazer isso. O exemplo que a Fernanda deu de dizer para a criança, entendi, você está brava. Isso é colocar novas funções comunicativas em prática, tá bom? Então, a gente precisa, lógico, que como eu disse, né, as funções comunicativas é tema para uma conversa aí de uma nova reunião inteira. Mas a gente precisa pensar sempre em outras funções comunicativas, certo? Que foi aquilo que a gente pontuou lá no início, não usar a comunicação só para pedir coisas. E a gente também tem que pensar nisso no dia a dia, né? Então, fazer um comentário, dizer o que percebeu, nomear o que ela está sentindo. Então, se está chorando, nomear o que está chorando, se está rindo, dizer você está feliz. Eu também estou feliz, né? Então, é nomear as ações, nomear os gestos, nomear as expressões faciais. É uma forma de vocês ampliarem as funções comunicativas. E também, ao mesmo tempo, entender essa conexão entre o que você diz e o que está acontecendo no mundo, que aquilo que você faz, aquilo que você diz, aquilo que você expressa, interfere no outro. E aí a Mari explicou lindamente a respeito da teoria da mente, o quanto é preciso que a criança entenda que uma ação dela reverbera no ambiente e o ambiente reverbera nessa criança, né? Então, a gente precisa familiarizar essa criança com outros lugares, com outras pessoas, com outras funções, o quanto aquilo que ela comunica reverbera no outro e assim sucessivamente. Lembrando, gente, que as palavras fora de contexto não têm significado. Então, por vezes a criança está ali com uma ecolalia e a ecolalia não é ruim, a gente pode usar a ecolalia para aumentar funções comunicativas, mas ela
ela precisa ter um certo sentido. Então, não adianta ela fazer 1, 2, 3, 4. A gente precisa dar sentido. Uma coisa, duas coisas, três coisas. Ah, é isso? 1, 2, 3, 4. É isso que você está me mostrando? Né? E aí a gente ensina em como usar esse conhecimento que ela já tem em outros ambientes com outras pessoas também. É a generalização do aprendizado, né? Para vocês verem que o desenvolvimento da linguagem não encerra ali quando está falando frase ou já discursando, né? Até porque a gente tem pacientes, eu tenho pacientes adultos que eu atendi desde pequenininho, que hoje conversam bastante, mas eles não conseguem muito se colocar, às vezes, no lugar do outro, né? Fala de uma forma sem filtro. Então, assim, essa é a parte mais complexa da linguagem. A gente vai adquirindo etapas, né? E como eu disse, no desenvolvimento de linguagem típico, a gente vê isso acontecer muito natural. E quando a gente estimula, vocês vão reparando isso de uma forma mais picotadinha, né? Desenvolvimento por desenvolvimento, né? Etapa por etapa. Então, quando a gente chega numa fase em que, né, a nossa criança já está falando bastante, vem outras habilidades, que é isso, é a percepção do outro, é a percepção do que está por vir, são as pressuposições, é imaginar o que o outro está sentindo, e aí vai, né? Então a linguagem é bem complexa, Bem dinâmica. bem dinâmica, existem muitas habilidades que permeiam o desenvolvimento dela. O brincar é muito importante por conta das questões simbólicas e da parte abstrata da linguagem. Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta da Josi. Meu filho tem quase 12 anos, não verbaliza. Quanto à fase da pré-adolescência, é muito difícil o jovem querer se comunicar por talvez não achar que pertence ao grupo, então não tem interesse. Algumas sugestões para que essa situação de pouca verbalização mude? Ele não se comunica nada através da linguagem verbal? Oi, eu estou aqui. Estão me escutando? Sim. Não, ele se comunica. Desculpa, ele está ali meio agitado. Ele se comunica, assim, tem muita ecolalia. Às vezes essas ecolalias têm funções, a grande parte. E, assim, ele comunica quando ele realmente quer muito uma coisa. Então, quando ele quer, ele pede alguma coisa, ele consegue pedir em 3 línguas, sabe? Mas, assim, a questão de essa comunicação responsiva, né? Que é uma conversa, um diálogo, a gente não consegue com ele, né? Tem Então, Yane, de algo que seja muito do interesse dele. Ele gosta de games, por exemplo, de jogos? não, ele não gosta de videogames, ele gosta muito de música, ele gosta muito de fazer vídeos de música, alguns desenhos bem infantis, inclusive. Então, você pode partir exatamente desse ponto de interesse dele. Então, vamos lá. Vamos fazer um vídeo. Você vai ser o cantor, ou você é um artista, tem uma multidão. Como que a gente vai fazer agora, artista? Aí você vai seguindo ele e partindo aí desse interesse dele para ir amplificando situações em que ele tenha que verbalizar mais ou dar um pouco mais de explicação, mas que esteja algo que esteja prazeroso para ele, que engaje ele, para daí você conseguir esticar esse aprendizado dele. Ele deixa você ficar próximo dele quando ele está assistindo ou fazendo algo do interesse dele? Sim, ele deixa. Então, uma sugestão é você começar do lado ali só assistindo, fazer comentários, você perguntar algo ali naquele momento que ele está assistindo. Se você perceber que ele começa a se incomodar, você mais assiste. Quando terminar, você faz comentários sobre isso. Você pode printar a tela que ele está assistindo. Quando terminar, você mostrar para ele e ir nomeando as ações daquilo que está acontecendo numa rotina. Então, assim, seguir. Recontar, né? Mas você conta. Então, assim, pensa sempre que no começo você é o modelo. Não cobre tanto, porque senão ele vai achar essa relação chata. Então, assim, ó, primeiro ele precisa descobrir que essa relação de troca comunicativa com você é prazerosa. Se ele não entender isso, se ele entender que você está puxando para ele aprender a falar, para ele falar a frase, esquece. Ele vai falar cada vez menos, né? Então, assim, o importante agora, o primeiro passo é você conseguir se aproximar dele nesse sentido. Você consegue fazer ligação aí? Oi?
Acho que é outra coisa. Não, Então, desculpa, meu marido que interrompeu. Desculpa. o importante primeiro é você estabelecer uma troca recíproca com ele, né? Assim, você ter uma reciprocidade em relação aos interesses dele, que ele entenda que não é só uma demanda essa troca. Então, você participar, você assistir, você fazer comentário, você perguntar uma coisa, falar outra, você printar coisas que ele está assistindo, você trazer algo para ele e falar assim: olha o que eu encontrei, você gosta desse? O que você acha desse? E daí você ir aumentando as funções comunicativas, porque é lógico, né? A gente está falando de uma forma resumida, eu não a conheço, né? Estou falando, Uhum. você comentou, mas a princípio parece que as funções comunicativas estão muito restritas e o interesse em compartilhar com o outro muito restrito. Então, por mais que ele tenha habilidade de estruturar uma frase mais longa ou até de repente de narrar, ele vai deixar de fazer porque aquilo não tem interesse para ele, né? Pouco funcional. Então, ampliar a proximidade de você com um assunto que ele gosta, né? Então, se é isso, se é o desenho, entra nesse assunto, assiste com ele um dia, assiste dois, você nomeia, você comenta, para depois Pega você as fazer, bandas pega as bandas favoritas. favoritas, você faz mais comentários do que pede para ele fazer comentários, você dá mais o modelo para que ele vá aprendendo isso contigo, e que para essa relação não seja com muita demanda, para ser Sim. algo prazeroso para ele. É o primeiro Sim. passo. Entendi. E com isso, depois, trabalhar para que ele, né, tenha aí uma comunicação social, né? Sim, Que é partilhando. essa a intenção. A ampliação das funções comunicativas, ela é primordial, né? Hoje, se a gente vê os novos sistemas de comunicação, né, alternativa, elas focam muito nas funções comunicativas, né? Não só mais no pedido de objeto, que é uma única função. Então, se a gente pegar, por exemplo, um tablet, né, que tem ali organizado de acordo com algum modelo específico mais moderno, você vai ver que tem eu gosto, eu não gosto, eu estou triste, eu estou feliz, tem outras funções comunicativas. Né? A função comunicativa, falando de uma forma mais simples, é isso: é pedido de objeto, é comentário, é interativo, é protesto. O que que é? Para que que eu estou falando? Né? Então, o para que que eu estou falando é a parte pragmática. E é aqui, no começo, a gente dá menos atenção, a gente acha que é importante o paciente falar, o nosso filho falar, só que aí depois fala e não usa de forma funcional, porque não tem a função comunicativa, não tem o uso na relação com o outro. A linguagem verbal existe na relação com o outro. É isso. Então, a gente tem que prezar muito por essa relação com o outro. Por isso que a gente tem cada vez mais falado da importância do brincar, do sentar junto, do diminuir a demanda e mostrar que aquela relação é prazerosa, né? Eu tenho pacientes adolescentes que acham chatíssimo quando a mãe vai falar, porque ele fala: lá vem perguntar se eu sei, lá vem falar para eu falar tal coisa, né? Eles falam coisas. Ai. Ai. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, gente? Jesus. Então tá, irmão, muito obrigada. Já ajudou bastante aqui. A gente colocou aqui algumas sugestões, né, de como se fazer necessário aí no dia a dia. Então, a gente pode ir brincando, entregando os objetos aos poucos, ou só partilhando ali no espelho, ou mesmo colocando uma coisa um pouco fora de alcance. Ou, por exemplo, colocou num vidro, coloca ele rosqueado forte, né? Aquela coisa que a gente pede para o marido: abre aqui para mim. Você meio que obriga a criança a pedir algo para você, ou pedir ajuda, ou vir até você, ou você se tornar necessário. Esse é um ponto bem importante. É um ponto se tornar bastante necessário de uma forma sutil, né? Só que aí, gente, uma das coisas que eu sempre oriento os pais é: não façam esse tipo de negociação com coisas que são primordiais à vida, como, por exemplo, a água está super fora de alcance, a comida está muito fora de alcance, porque vai chegar um momento em que a criança vai reduzir a alimentação, vai reduzir ingesta de água, porque é muito trabalhoso e eu não quero ter que ficar pedindo, né? Então, assim, não façam isso com coisas que são essenciais para a vida, inclusive o carinho, né? Se ele, de alguma forma, te demonstrar que ele está precisando de um carinho, dá de graça, não fica fazendo ele pedir, não. Pode entregar de graça mesmo, que a gente é brasileira, a gente gosta de dar carinho a rodo. E aí, acho que a gente encerrou por aqui. Eu vou deixar com vocês o nosso Instagram, as nossas redes.
A gente está aberta às dúvidas, se vocês quiserem questionar mais alguma coisa, a gente está aqui para vocês. Mas, torno a dizer, foi uma delícia estar aqui com vocês hoje. A gente está super à disposição para tudo que vocês precisarem. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira falar? Eu não sei se elas têm mais um tempinho e é legal, acho que de agora a gente já teve até algumas ideias para outras coisas, se algum dia vocês quiserem voltar, a gente sempre quer, né? Mas eu não sei se vocês têm tempo. A Mas gente assim, não tem tempinho. alguém quer fazer alguma pergunta? Tem uma mão levantada. Tem uma mão aqui. Oi, sou a Juliana, prazer. Eu só quero dizer que eu sou muito agradecida por todas as terapeutas, speech terapeutas que têm trabalhado com meu filho, Josué. O Josué, ele tem uma complexidade de enfermidades e ele é no verbal, mas com o tempo a gente veio descobrindo a maneira de se comunicar com ele. Introduzimos português, inglês, línguas de sinais, os facts, né? Mostrar as figuras, mostrar o que a gente queria. E hoje ele está com um aparelho de comunicação, a gente vai pegar mais. Hoje ele está com 5 aninhos e eu quero dizer que com tanto trabalho das terapeutas e a continuação em casa, que hoje ele quando ele quer alguma coisa, ele me leva onde ele quer. Então, eu quero parabenizar vocês por todo o esforço, porque eu sei que é uma dedicação enorme. Vocês não são as terapeutas do Josué, mas eu quero incluí-las aqui em agradecimento, né, por toda a dedicação que vocês têm. E quando vocês estavam se apresentando, eu pensei, uau, tinha que ter uma clínica dessa aqui em Boston para ajudar. Muito obrigada, meninas. Imagina. Imagina, é um prazer. A gente é bem apaixonada no que a gente faz, e, inclusive a gente quase não dá para a gente falar muito sobre isso, porque a paixão é tão grande e não tem preço, não tem dinheiro que pague um paciente falando pela primeira vez. Não tem, gente. Eu me recordo como se fosse hoje o meu primeiro paciente que falou a primeira coisa, assim, é algo impagável. É verdade. Ele só falou mama. Então já é alguma coisa, né? E agora ele tá bubbling. Todo tempo ele tá balbuciando alguma coisa. Então, para mim, já é um ganho, né? Para quem não ia fazer nada, ia ficar vegetando, então é esse aí que tá aí atrás, ó. Ai, lindo. lindo. A gente estava babando aqui na foto dele antes de começar, né, Fer? Ai, se deixar, eu falo a noite inteira, gente. Eu Então, acho que adoro. a Miriam tem algum comentário também. Eu quero só falar muito obrigada, muita informação boa, e ouvir isso na língua da gente é muito melhor, a gente consegue absorver muito mais. Muito obrigada mesmo. Eu queria também ter vocês aqui perto. Imagina, é um prazerzão pra gente. Até a gente estava aqui, tem uma pessoa nos ajudando com as gravações, porque a gente é baixa tecnologia, né? E aí ele falou: vocês vão dar aula em inglês? Eu fiz: não, 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 pelo amor de Deus, Mas não. é em português mesmo que a gente quer, em português que vai ajudar a gente. Então, a Pam está gravando, a Pam está gravando direto do Zoom. Eu não sei muito bem como que é, mas você tem ela colocou, não sei se vocês viram quando começa, ela está Ela gravando comentou, direto do Zoom. Talvez tenha menos qualidade, mas perfeito. I just wanted to... Rose, fazemos atendimento online, sim. Dependendo do caso, a gente consegue realizar o atendimento online. Mas a gente está super à disposição, a nossa equipe também. A gente não tem um trabalho, a gente tem uma missão, né? Uma missão de vida. Para estar nessa área, eu acho que é fundamental a paixão, né? Pelo que faz. E a gente segue aqui apaixonada pelo que faz, muito feliz pelo que a gente consegue levar para as famílias, para os pacientes. A gente se coloca enquanto mãe. Eu falo que eu ofereço a todos o que eu gostaria que oferecessem para mim, para os meus filhos. E é uma missão, né? Então, estamos juntos, vocês podem contar com a gente para tudo que vocês precisarem, qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? A gente estuda bastante para poder distribuir de alguma forma para as pessoas, né? E causar diferença aí na vida
das pessoas. É para isso que a gente se esforça todos os dias. Então, a gente fica muito feliz aqui de poder compartilhar o que a gente sabe, o que a gente aprende, né, Fer, com vocês. E se hoje vocês desligarem aqui o vídeo pensando em alguma coisa do que a gente falou, a gente já vai ficar muito feliz. Se isso fizer diferença para vocês amanhã, com o filhote de vocês, a gente vai ficar muito feliz e grato saber que a nossa missão é essa. Obrigada. E assim, gente, se vocês tiverem alguma pergunta relacionada ao que elas explicaram muito, que eu acho que é a grande... acho que é o grande desafio da maioria das mães que o filho tem atraso na fala, porque a gente passa o maior tempo, né? Como que a gente... O que a gente pode fazer para no dia a dia estimular? Né? Como vocês começaram a levantar o braço e tudo mais. Eu trabalho com uma mãe que, às vezes, coincidentemente, no meu trabalho da escola, eu trabalho com ela, mas ela é mãe aqui no grupo também. Ela não está aqui hoje, até não sei por quê, normalmente ela aparece. E eu falo para ela, o menino, antes ele jogava a garrafa de água, ele gritava e não sabia. Eu falei, não pega na mão dele enquanto ele não pega do chão e dá. E quando ele te entregar, ensina, você quer água? Repete 1000 vezes a palavra água. Olha, água para você. Nossa, você quer água? Água. E agora, hoje, o menino vem, ele pega a água, uma garrafa qualquer e dá na mão dela. Ele está falando que ele tem água, mas ele não joga mais no chão e tudo mais. Então, são pequenas coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, que a gente pode ajudar os nossos filhos sem saber. Então, as dicas que vocês deram é importante, porque às vezes nós somos atarefadas de todos os adjetivos que você pôs, atarefada certamente é uma, porque a vida do imigrante aqui nos Estados Unidos não é fácil. Todas as mães aqui, sem exceção, trabalham muito. Se não é trabalhar fora, é trabalhando sendo 24 horas, leva o filho na terapia, traz o filho na terapia, leva o filho na escola, pega o filho na escola, tem reunião de não sei o quê, leva. Então, assim, de qualquer forma, todo mundo é busy, seja trabalhando fora ou não, todo mundo é extremamente ocupado. Então, a gente coloca mais o chapéu do atarefado e às vezes a gente não percebe. Então, é legal o que vocês falaram para fazer com que a gente... ela está falando, eu trabalhei com o filho da Keila no passado, então ela está colocando aqui, lembro de quando eu comecei, da gente repetir 1000 vezes a mesma coisa. E eu nunca trabalhei como terapeuta ABA, quer dizer, um pouco mais foi com o Miguel, mas foi 5 anos. E o Miguel tem um lugar no meu coração. Todo mundo tem, mas o Miguel eu conheço pessoalmente, eu vi ele crescer. Ele é meu filho também. A gente pega essas crianças pra gente, né? Não tem jeito. Ele tinha 18 meses. Ele tem 9 anos. Assim, pacientes aqui que estão com 20 já, falo, meu Deus, estou velha. Começaram tão tiquinhos. Não, é verdade. Acho que a Pam queria falar alguma coisa. So, Pam, everybody is actually thanking Fernanda and Mari for their presence while they were presenting some other ideas came about maybe for the future. And now I think people are just now saying thank you or giving some last minute questions. I don't think everybody's asking questions here, but they open for that for the next maybe 5 minutes. And I just wanted to say thank you so much for doing this. While I don't understand any of what was going on, I do understand the enthusiasm and all the questions and all the answers. And I just think that's wonderful to be able to have a night where everybody gets the information, gets to ask their questions. And, thank you so much for this opportunity. We really appreciate it. Nós é que agradecemos. A Pam está dizendo que, assim, super obrigada pela presença de vocês. Algumas mães, assim, que vocês terminaram, já saíram. A gente estava com 18 pessoas, está com 13 agora. Mas ela está dizendo que ela não entende português, mas pelo entusiasmo, pelo tamanho das perguntas e comentários que foi feito no chat e pelos comentários das mães agora, pela
ela está lendo a expressão facial, deu para ver que foi bem informativo e nós não temos palavras para agradecer a presença de vocês. Aqui da Aliança, eles fazem tudo o que pode, mas a gente depende bastante dos profissionais que, como vocês, doam o tempo deles para ajudar a comunidade. E vocês sabem que não é uma coisa muito fácil, né? Ninguém é relógio aqui, então nem o relógio trabalha de graça, né? Precisa pôr pilha. Então, assim, é mais mesmo, assim, muito obrigado, mas a Aliança do Autismo não tem fins lucrativos, então a gente realmente depende do ação. tempo das pessoas se disponibilizar para nos ajudar. Então, ótimo, vocês aí de São Paulo ajudando a gente, não tem preço. Muito obrigada. Imagina, a gente segue à disposição de vocês, a gente vai fechar essa chamada, mas o nosso e-mail está aí, sempre que vocês precisarem, a gente segue à disposição, pode botar lá no Instagram, questionar no Instagram, a gente fica à total disposição de vocês, inclusive para repetir aí em outros encontros, seja com a gente, seja com outros profissionais da nossa equipe. A gente deixa aí as portas abertas para vocês e o nosso tempo dedicado a vocês também.